Aula número 184. Ricardo Reis. Mestre, são plácidas todas as horas que nós perdemos. Ouça o poema do heterônimo de Fernando Pessoa, Ricardo Reis. Mestre, são plácidas todas as horas que nós perdemos, se no perdê-las, qual numa jarra, nós pomos flores. Não há tristezas nem alegrias na nossa vida, assim saibamos, sábios, incautos, não a viver, mas decorrê-la, tranquilos, plácidos, tendo as crianças por nossas mestras e os olhos cheios de natureza. À beira do rio, à beira da estrada, conforme calha, sempre no mesmo leve descanso de estar vivendo. O tempo passa, não nos diz nada. Envelhecemos, saibamos quase maliciosos sentir-nos ir. Não vale a pena fazer um gesto. Não se resiste ao Deus atroz que os próprios filhos devora sempre. Colhemos flores, molhemos leves as nossas mãos nos rios calmos para aprendermos calma também. Girassóis, sempre fitando o sol, da vida iremos, tranquilos, tendo nem o remorso de ter vivido. Este poema eu o interpretei no meu livro Poemas de Fernando Pessoa e Heterônimos. O poema está inteiro no vídeo. Você fixa o poema, acompanhe minha interpretação. Vê o poema, leia no poema a minha interpretação. Ouça. Cronos, tempo, é o deus grego que devora os próprios filhos. O tempo consome tudo, gera os filhos e os devora. Não se resiste ao deus atroz que os próprios filhos devora sempre. Então, para que envolver-se com a vida? Não se preocupar com o presente e muito menos com o futuro é o segredo da arte de viver. Do envolvimento resulta sofrimento. Então saibamos, sábios, preocupados, a não a viver. Cheguemos à morte calmos, sem preocupações. Saibamos quase maliciosos sentir-nos ir. Aceitamos nosso destino. Não enfrentamos as adversidades da vida. Girassóis sempre fitando o sol. O girassol muda de posição acompanhando o movimento do sol. E sol é vida. As flores são a beleza perecível. Colhamos. Os rios marcam o tempo de maneira calma. Molhemos as mãos em suas águas para aprendermos a ser calmos como eles. Alguns verbos no imperativo dizem da vontade do sujeito lírico de que o imitemos também. Saibamos, colhamos, molhemos. Algumas palavras exercem expressivo significado simbólico. Jarra é o ambiente em que vivemos.
Flores, a beleza perecível. Criança, a inocência. Rios, o tempo que passa. Girassóis, a sabedoria de saber mudar de posição para receber sempre a luz do sol. Porque o sol é a vida. Já que o tema é o sossego, tranquilidade como ideal a ser atingido, a maioria dos adjetivos remetem ao significado de sossego e tranquilidade. Observa, plácidas as horas, sábios incautos, nós tranquilos e plácidos, leve é o descanso e os rios calmos. Algumas conjunções são expressivas. Na primeira estrofe, a conjunção se, condicional. São plácidas todas as horas que nós perdemos, se, desde que, salvo, se pomos flores. Ou seja, as horas que perdemos na vida são plácidas, desde que colhemos flores na vida tal qual colocamos flores na jarra. A conjunção mas, ligando a terceira estrofe à segunda, é muito significativa. Nega o sentido de viver, preferindo o verbo decorrer. Não viver a vida, mas decorrer a vida. Viver é ter vida, é estar vivo, existir. Decorrer é passar, escoar-se, fazer correr lentamente, tal qual fazem os rios. Mais um poema de Ricardo Reis. Uns, com os olhos postos no passado, veem o que não vem. Outros, fitos os mesmos olhos no futuro, veem o que não pode ver-se. Por que tão longe ir por o que está perto a segurança nossa? Este é o dia, esta é a hora, este é o momento, isto é quem somos e é tudo. Perene flui a interminável hora que nos confessa nulos. No mesmo hausto em que vivemos, morremos. Colhe o dia, porque és ele. Vamos à interpretação que eu dei ao poema no meu livro. Carpe diem, colhe o dia, aproveita o momento presente. Carpe diem é o tema desse poema. Escrito por Ricardo Reis, não poderia ser diferente. Recebe forte influência do poeta latino Horácio, célebre em cantar em seus versos a beleza do momento presente. É a filosofia de Epicuro, segundo a qual se deve buscar o máximo prazer da vida, e isto só é possível no momento presente, já que o passado e o futuro estão distantes do agora e já. Uns, com os olhos postos no passado, veem o que não vem. O aparente paradoxo se desfaz quando nos certificamos de que ninguém é dado o privilégio de ver o passado. O passado é apenas produto de um exercício mental. Só a memória pode testemunhar que o passado existiu. Outros, fitos os mesmos olhos no futuro, veem o que não pode ver-se. Com efeito, a ninguém é dado o poder de ver o futuro. Pode-se imaginar,
idealizar, querer, mas visto nunca. Ao futuro não se pode ver, embora possa ser querido. Passado e futuro são percepções ilusórias. Só o momento atual é real, concreto, visto, vivido e gozado. Por que tão longe ir por o que está perto? A segurança nossa? Ou na ordem direta, por que ir por segurança nossa o que está perto tão longe? O homem se realiza no momento presente. Só o momento presente está ao alcance de qualquer ser humano. Esta é a hora, este é o momento, isto é quem somos e é tudo. O poeta insiste no demonstrativo este, esta, isto, e não esse, essa, isso, ou aquilo, aquele, ou aquela. Nada mais coerente. Este, esta, isto revelam o próximo, o imediato, o instante presente. Essa, isso, esse, aquele, aquela, aquilo revelam o distante, o imediato, o instante passado ou futuro. Perene flui a interminável hora que nos confessa nulos, ou seja, sempre somos lembrados de que não somos nada. Estoicismo. Estamos sempre ameaçados pela noite. No mesmo hausto em que vivemos, morremos. A vida é efêmera. A mesma aspiração, o mesmo sorvo que nos alimenta, mata-nos. Então, colhe o dia, porque és ele. Este é o dia, esta é a hora, este é o momento. Não se pode perder uma parcela da vida pensando no futuro, nem se pode perder outra parcela da vida pensando no passado. Se o homem vive 100 anos, 50 anos pensando no futuro e 50 anos pensando no passado, e o agora? Hoje és. Colhe o dia, carpe diem. É oportuno, após essa análise, citarmos São Tomás de Aquino, em Confissões, livro 11. Observa São Tomás de Aquino. O homem e o tempo. O que agora claramente transparece é que nem há tempos futuros, nem tempos passados. É impróprio afirmar que os tempos são três: passado, presente e futuro. Isso é São Tomás de Aquino. Mas talvez fosse próprio dizer que os tempos são três: presente das coisas passadas, presente das coisas presentes e presente das coisas futuras. Existe, pois, esses três tempos na minha mente, que não vejo em outra parte: lembrança presente das coisas passadas, visão presente das coisas presentes e esperança presente das coisas futuras. Caieiro pensa igual. O passado é só lembrança, por isso uns veem o que não veem. O futuro é esperança, por isso uns veem o que não se pode ver. Só o presente é a visão, presente das coisas presentes. Colhe o teu dia, tu és. Heterônimo não é pseudônimo. Heterônimo tem personalidade, é uma outra pessoa. E o autor se desdobra numa outra pessoa. Quais são as características de Ricardo Reis? Vamos ver algumas características dele. 1. Epicurismo, o prazer do momento em que se vive, o momento, carpe diem, Horaciano. Acabamos de ver nessa poesia. Se quiserem outra, quando, Lídia, vier o nosso outono, com o inverno que há nele, reservemos um pensamento não para a futura primavera que é de outrem, nem para o estio de quem somos mortos, senão para o que fica do que passa, o amarelo atual que as folhas vivem
e as torna diferentes. Este é o epicurismo, o dia de hoje, o carpe diem. Segunda característica de Ricardo Reis, estoicismo, estoico, a doutrina grega e principalmente romana, de Sêneca, estoico. Aceitação das leis inexoráveis do destino, indiferença ao sofrimento e à desgraça. Considerar que ela faz parte da vida. Quem vive, arca com as consequências da própria vida. Segue o teu destino, rega tuas plantas, ama as tuas rosas. Terceira característica, ou 3, ataraxia, tranquilidade, serenidade, indiferença, aceitação, estoico. Ao que a felicidade é sol, virá noite, mas ao que nada espera, tudo que vem é grato. Ao que nada espera, tudo que vem é grato. Não podemos fazer da vida uma eterna espera. Tudo que vem para quem não espera nada é grato, é bem-vindo. 4. Paganismo. Esse momento em que sossegadamente não cremos em nada, pagãos inocentes da decadência. É o Ricardo Reis. 5. O elogio da vida rústica, a áurea medíocritas de Horácio. Colhamos flores, molhemos leves as nossas mãos nos rios calmos para aprendermos calma também. 6. A aceitação de que o tempo é efêmero. O tempo passa, não nos diz nada, envelhecemos, saibamos quase maliciosos sentir-nos ir. 7. A aceitação calma da ordem das coisas, moderação dos desejos. Não queiramos mais vida que a das árvores verdes. Com esses 2 poemas de Ricardo Reis, o aluno tem condições de responder qualquer questão em prova que eventualmente possa cair Fernando Pessoa com seu heterônimo. Ele está muito bem preparado para responder qualquer pergunta. Com esses 2 poemas que nós declamamos. Vamos aos exercícios. O vídeo anterior, nós propusemos alguns exercícios. Vamos lá ver. Ei-los. O desconcerto do mundo e o sermão do mandato do Padre Vieira. Bom, vocês perceberam a beleza de ambos os textos, né? Camões, belíssimo texto de Camões, um texto pequeno, poucos versos, e depois o sermão do mandato do Padre Vieira, pregado em Lisboa, na Capela Real, em 1655, provavelmente com a presença do imperador D. João IV, na restauração já portuguesa. O primeiro rei de Portugal da restauração, talvez presente a essa declamação. Lindo texto do sermão do mandato. Vamos ao Camões. Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos. E para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando de alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. Vamos ver a resposta que nós damos às questões de 1 até a questão 10. 10 alternativas. Vamos lá ver o que fomos. Vamos dar a resposta de todos. Depois eu faço o comentário do sermão do mandato.
Então a resposta é o seguinte. A alternativa A responde às questões 2, 4, 6, 12 e 17. A alternativa B, de bola, responde à questão 1, 13, 14, 19 e 20. A alternativa C, de casa, responde 7, 11 e 16. A alternativa D, de dado, 3, 5, 10 e 18. E a alternativa E, de elefante, 8, 9 e 15. Tenho certeza que você acertou. Esse é o primeiro texto. O segundo texto foi o sermão do mandato do Padre Vieira. Já expliquei. Pregado na Capela Real em 1655, com a presença do rei D. João IV. Provavelmente com a presença do rei D. João IV. Nesse sermão do mandato, Padre Vieira tem um princípio, tem uma teoria, que amor de Cristo, de Jesus Cristo, é um amor sábio, sem engano. Agora, o amor humano tem seus defeitos. O amor humano tem suas tragédias. Não é tão perfeito quanto o amor de Cristo. O amor humano tem os defeitos e ele fala dos defeitos do amor humano. Por exemplo, a distância entre os amantes pode ser uma dificuldade, a distância entre eles. Não conhecer quem ama a quem ama pode ser um defeito. Não conhecer quem ama a ele mesmo. Ou não conhecer quem ama o que é o amor. Ou a ingratidão pode separar os amantes. E o tempo pode separar os amantes. Tudo cura o tempo. Tudo faz esquecer. Tudo degera, tudo acaba. Atreve-se o tempo contra as colunas de mármore, quanto mais a corações de cera. São as afeições como as vidas, que não há mais certo sinal de haverem de durar pouco por terem durado muito. São como as retas que partem do centro para a circunferência, quanto mais prolongadas, tanto menos unidas. Por isso que os antigos sabiamente pintaram o amor menino, o cupido, porque é um amor tão robusto que chega a ser velho. De todos os instrumentos com que o armou o tempo, o desarma. Afrouxa o arco com que já não atira, embota a seta com que já não fere, abre os olhos com que vê o que não via e faz crescer as asas com que voa e foge. A razão natural é que o tempo tira as novidades das coisas, descobre defeitos, enfastia o gosto e basta que seja usada para não ser a mesma. Gasta-se o ferro com o uso, quanto mais o amor. O mesmo amar é causa de não amar, e o ter amado muito é causa de amar menos. Esse é o sermão do mandato, um trecho. Mas o trecho que vocês interpretaram foi pintar os antigos o amor menino, e a razão dizia eu no passado, e vai lá ele dizendo. Vai interpretando o amor. Acredito que os meus alunos acertaram 80% das questões. São 15 questões, tenho certeza que conseguiram pelo menos uns 12 acertos em todos os testes. Vou propor 3 textos para interpretação. Um texto de Carlos Drummond de Andrade, uma poesia de Fernando Pessoa, e um texto, um conto de Clarice Lispector. Texto pequeno. De Drummond, é um texto bonito, você vai gostar. Quero que todos os dias do ano, todos os dias da vida, de meia em meia hora, de 5 em 5 minutos, me digas, eu te amo. Ouvindo-te dizer eu te amo, creia no momento que sou amado. No momento anterior e no seguinte, como dizê-lo? Quero ser amado por e em tua palavra,
nem sei de outra maneira a não ser esta, a perfeita maneira de saber-se amado, amor na raiz da palavra e na sua emissão, amor saltando da língua nacional, amor feito som, vibração espacial. No momento em que não me dizes eu te amo, inexoravelmente sei que deixaste de amar-me, que nunca me amaste antes. Se não me disseres, urgente, repetido, eu te amo, 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 verdade fulminante que acabas de desentranhar, eu me precipito no caos, esta coleção de objetos de não amor. Vamos interpretar esse poema. Depois, um poema sobre o qual já dei uma aula, o Tejo. Você vai interpretar o poema de Fernando Pessoa, o Tejo. O Tejo, lembra disso? É mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo tem grandes navios e navega nele ainda, para aqueles que não veem tudo que lá não está, a memória das naus. O Tejo desce de Espanha e o Tejo entra no mar em Portugal. Toda a gente sabe disso, mas pouco sabe qual é o rio da minha aldeia e de onde ele vem. E por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Pelo Tejo, vai-se para o mundo, para além do Tejo, a América e a fortuna daqueles que a encontram. Ninguém pensou no que há para além do rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele, está só ao pé dele. Esse texto, embora eu já tenha dado uma aula interpretando esse poema, vamos verificar se você é capaz de acertar todas as questões desse poema. E depois eu vou dar também um trecho pequenininho, um conto pequeno de Clarice Lispector. Os Desastres de Sofia, Clarice Lispector. Na aula número 171, eu trabalhei com esse texto. Nós interpretamos o texto. Vamos lá ver se você é capaz agora de fazer as questões que eu proponho em Desastres de Sofia. São 3 autores: Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa e Clarice Lispector. Faça o exercício. Eu dou a resposta desse exercício o próximo vídeo, a próxima quarta-feira. E quem não fizer vai ter sanções do professor. Pode acreditar no professor. Há 2 pessoas que vocês podem acreditar sempre, no professor e na mãe. Tudo que a mãe fala é tudo correto. E no professor também. Tudo que fala é correto. Quando ia nadar no rio de criança, minha mãe falava, não vai hoje no rio que tem cobra. Naquele dia tinha cobra, porque ela falou. A mãe sabe tudo. E o professor sabe tudo. O professor sabe que se você fizer os exercícios, você se transforma. Fará uma boa prova, terá, ainda que você não vá prestar concurso algum, mas terá facilidade de leituras, de interpretar textos. Como desfecho da minha aula, eu vou declamar um poema de Antônio Ramos Rosa, um poeta português. Nasceu em Faro, mas logo em seguida mudou para Lisboa, onde exerceu toda a atividade literária. Toda a sua atividade só foi atividade literária. Ele nasceu em 1924 e morreu em 2013. Viveu, pois, 89 anos de idade. Um grande poeta português do século XX, de todo o século XX. Poeta do modernismo português. Antônio Ramos Rosa. E o poema dele está em sintonia com os poemas de Fernando Pessoa que eu acabo de ler. O que Fernando Pessoa disse? Vive a vida, ela é o hoje, o agora, o já. Ouça Ramos Rosa. Não posso adiar o amor para outro século. Não posso. Ainda que o grito sufoque na garganta,
Ainda que o ódio instale e crepite e arda sob montanhas cinzentas e montanhas cinzentas. Não posso adiar esse abraço, que é uma arma de dois gumes, amor e ódio. Não posso adiar, ainda que a noite pese séculos sobre as costas e a aurora indecisa demore. Não posso adiar para outro século a minha vida, nem o meu amor, nem meu grito de libertação. Não posso adiar o coração. A minha pátria é a língua portuguesa.